Boa noite a todos, um prazer recebê-los a todos, os encarnados e os desencarnados também. Os que estão vindo a primeira vez, tem alguém que está vindo a primeira vez aí? Não, né? Então não, beleza, a gente já visitar. Sejam todos bem-vindos, nós somos o grupo Sim, todas as informações necessárias, vocês já estão cansados de ouvir também, vai ser dado aqui depois da palestra que eu tenho terminado, o bate-papo que a gente vai ter aqui. Bom, antes da gente começar, vamos copiar os gregos antigos, né, que eles se preparavam para tudo. Eles se preparavam para acordar de manhã, para dormir à tarde, para sentar à mesa, para comer. Por quê? Porque a preparação faz com que essas coisas sejam melhores feitas quando a gente se prepara para isso, né? Então vamos tomar uma posição confortável na cadeira, trazer a nossa consciência para dentro dessa sala, sentir aí o ambiente agradável, criado pelo plano espiritual, pelo plano material também, que veio e ajudou, todos nós colocamos as nossas energias aqui. Olhar para dentro de nós mesmos, sentimos essa centelha divina, externando essa centelha divina, na forma de vontade e pedindo, né, aos nossos amparadores que nos ajudem a abrir os nossos corações, os nossos ouvidos, os nossos espíritos, para o que nós vamos ouvir, para o que nós vamos intuir, para o que nós vamos falar, para o que nós vamos absorver. Que essas energias nos tornem pessoas melhores e que nós melhores possamos melhorar o nosso ambiente de meio e as pessoas que se acheguem de nós também possam sentir essa melhora e ter a oportunidade de melhorar também. Que nós possamos ficar na bênção do Pai e na paz do nosso Mestre. Que assim seja. A gente vai falar sobre a terceira parte do Livro dos Espíritos, capítulo 6, Lei da Sociedade. Certo? Antes da gente começar propriamente o tema, a gente vai falar um pouquinho de sociedade. Né? Sociedade é de tentar dar um contexto nessa palavra. A gente poderia dizer que sociedade é assim, a união de indivíduos para um bem comum. Certo? Citaríamos alguns exemplos aí, uma sociedade de bandidos, de ladrões, né? Mas aí não fica bem, né? Vamos mudar aqui, porque se a gente falar de bem comum, ladrão é bem comum, então vamos mudar. É um conjunto de elementos para um objetivo comum. E às vezes esse objetivo é bom ou é mau, mas é uma união, isso é a sociedade. Existem vários tipos de sociedades, né? A gente podia continuar falando da sociedade de bandidos, que se preocupa em fazer mal, mas tem um benefício próprio, e é uma sociedade. Podíamos falar da sociedade de polícia, que vivem atrás desses bandidos para eles não fazerem o que eles têm que fazer, né? Não deixem eles fazer, e também uma sociedade que tem uma finalidade comum. E a gente vê essas duas sociedades como elementos de uma outra sociedade, de uma cidade. A cidade que tem bandido precisa ter polícia para ir atrás e para existir essa coincidência. Então a gente começa a ver que a sociedade fica sendo, não é tão fácil, é uma coisa meio que complicada. A gente podia falar de sociedade de animais, por exemplo. Vamos pegar as abelhas. Não é uma colmeia que a gente acha, a rainha tem uma hierarquia, tem um negócio, tudo não. Na realidade, a colmeia é uma coisa funcional. Né? As abelhinhas que vão pegar o mel não vêm de mão abanando. Mão não a boca, né? Porque elas pegam o néctar com a boca, e só depois que a boca está cheia, mesmo que ela vai bem longe, ela traz, ela faz esse processo. As que ficam fazendo mel lá também, as que defendem a colmeia. Se chegar lá na colmeia, mesmo que é uma coisa grande, essas abelhas que defendem vão ferroar, vai lá ferroar. E a abelha, quando ela morde, né, às vezes você fica com medo da abelha, né? A abelha não morde, não pica por qualquer motivo. Tanto que quando ela pica, ela deixa o ferrão e ela sai, o intestino dela fica. E ela morre, essas que picam. Então, se você vai ter um monte de abelha, não precisa se preocupar, se você não ficar fazendo, elas não vão morder você, não for atrapalhar, elas não vão morder. Então, tem todo um sistema que mantém essas abelhas dentro de uma funcionalidade. E aí, até a rainha, que a gente considera que se ela não está muito legal na função dela, tem algumas abelhas que vão lá e matam ela, porque ela não está fazendo a função dela. Então é funcional, uma sociedade funcional. Então, às vezes, uma sociedade de animal é até melhor do que uma sociedade humana. E é difícil a gente falar isso, a gente que é espírita, a gente sabe que o ser humano tem uma capacidade maior do que os nossos irmãozinhos menores, os animais aí. A gente pode pegar uma outra, por exemplo, vamos pegar uma sociedade de lobos, né? Quem fez o programa de admissão sabe qual que é o coletivo de lobo? Alcatéia, tá vendo? Aí, hoje a gente nem sabe o coletivo, né? Porque nem tem lobo mais, né? Por que você vai guardar o coletivo de lobo? Mas tem, né? Ainda existe. E é interessante a sociedade de lobo, porque é uma sociedade muito bem organizada, né? Para começar, ele é monogâmico. É um dos poucos animais que é monogâmico. Uma vez que juntam o lobo e a loba, eles ficam juntos. Quando um morre, a loba não vai procurar. Normalmente o lobo morre primeiro, né? Só no mundo animal acontece isso. A gente, os homens... Mas é assim, o lobo morre, a loba fica sozinha, ou vice-versa. E eles são nômades, né? Eles, quando acaba
a alimentação onde eles estão, eles vão embora, não é que acaba, né? É porque quando o lobo chega num lugar, normalmente os animais não conhecem o lobo. Então eles ficam, e o lobo vai lá e come, né? Mas daí eles aprendem, pô, o que é esse cara que está comendo a gente aqui? Vamos ficar espertos. Então eles escondem, parece que acabou, então os lobos vão para outro lugar, onde tem animalzinho bobo, né? É igual político, né? Ele vai, faz você votar aqui neles, né? Aí você vota, ele não ganha, ele vai votar lá no outro lugar, que não conhece ele ainda, né? Mas os lobos são assim, não quer dizer que o lobo é político, não, o lobo é bem melhor. Mas aí, ele pega e a hora que ele faz essa movimentação dele de um lugar para outro, eles têm um modo de se locomover, né? Na frente vão os lobos mais, os adultos fortes, mais experientes. No meio tem uma divisão lá dos lobinhos pequenos, os lobos jovens que ficam olhando aqueles lobos da frente que fazem a defesa, se alguma coisa vem. Aí vem as fêmeas, né? Os pequenininhos, que as fêmeas, os velhos, e atrás vem o lobo solitário, que é o alfa. Ele é o chefe. E é normal ver isso daí. Ele segura todo a velocidade do grupo e ele defende a traseira sozinho, né? Enquanto os 4 lá na frente ficam. Ele é o líder, ele aceita ser o líder por respeito, tem toda uma cultura entre esses lobos que ele é aceito para ser o lobo. Ele é forte, bem forte, mas se aqueles 4 da frente que eles costumam caçar juntos, eles matam o urso. Junta 4 lobos, mata um urso, que é bem maior, porque eles têm aquela estratégia. Eles podem tirar esse lobo lá de trás. Se esse lobo fica cansado, ele começa a ficar velho, ele vai vir para frente, onde ficam os velhos ali, e um daqueles lobos lá, que tem o melhor porte, que tem o melhor respeito, ele vai lá para trás dentro de uma hierarquia. Então, para a gente ver que as sociedades é um negócio assim bem complicado, se a gente começar a ver abelha, começar a ver lobo, começar ladrão, polícia, né? É complicado falar de sociedade. Para quem é espírita, né? E para quem está numa viajada fora do espiritismo também, e outras coisas, a gente já ouviu falar de sociedades planetárias, né? Planeta com planeta, né? Os líderes do tal planeta falam assim, as pessoas da Terra estão meio ruim, vamos botar esses caras para cá, eles vão nascer como Neandertal lá de novo, e vão ter que subir, esses que estão melhor aqui vão ajudar lá. Então tem sociedades galáxias, né? Quem já assistiu a Guerra nas Estrelas sabe, sociedade galáxia, não sei o que é. Não, mas existe, e deve existir também sociedades universais, porque a gente já sabe, já estamos vendo aí que tem vários universos, são ligados aí pelos buracos de minhoca aí, então tem que ter essas sociedades para organizar tudo isso. Enfim, sociedade é bastante complicada. Eu pensei assim, o Kardec vai começar a falar, vou ter que falar da sociedade, vai ter muitas perguntas, porque o livro dos Espíritos é de perguntas, né? E aí eu pensei, pô, vai ter pergunta do caramba. Qual foi o meu desespero na hora que eu olhei que só tinham 10? 10 perguntas, na realidade são 12, porque Kardec usa aquele jeitinho dele que ele usa pergunta A, né? Ele faz uma pergunta igualzinha e ele coloca A. Então, e aí ele divide essa lei de sociedade em 3 divisões. Ele fala da sociedade, da vida de isolamento e do voto de silêncio, né? E fala dos laços de família. Então vamos começar como ele começou, sociedade, né? Os Espíritos respondem para ele que existe uma necessidade de nós termos todas essas coisas que a gente tem, poder falar, poder tocar, poder abraçar, ter esse sentimento, uma certa tendência de nos juntar. Isso não vem do mundo animal, isso a gente aprende quando a gente está na nossa evolução, mas ela é necessária para a nossa evolução agora, porque o ser humano no nosso nível não tem capacidade, não tem todas as capacidades necessárias, todos os skills, eu queria falar capacidade, né? Não tem todas as habilidades possíveis para desenvolver sozinho. A gente tem que ver outra pessoa. Eu costumo dizer assim que a gente só aprende pela dor. Isso está no Espiritismo também. Eu gosto de aprender pela dor dos outros, né? Porque eles sofrem e eu não preciso sofrer. Você for lá e enfia na tomada, toma choque, você quer tomar choque, não toma lá. Então, mas muita gente não tem essa capacidade de aprender com os outros, né? Mas a sociedade nos dá essa forma. E Kardec, quando pergunta para os espíritos, eles deixam bem claro para a gente não tem condição de evoluir sozinhos, a gente precisa do outro, né? E ele fala também que essa necessidade, todas essas características que a gente tem, que parece que nós adquirimos pelo nosso instinto, pela nossa evolução, veio porque a gente passou por isso. Mas nós aprendemos isso justamente para viver em sociedade. É uma necessidade de viver em sociedade. Eles são bem claros nisso, 2 perguntas só, ele bateu uma em cima da outra.
Passando para a segunda parte, a pessoa ele falou duas perguntas sobre sociedade. E Kardec, vocês sabem, ele tem aquele jeitinho que a gente acha que ele é repetitivo, né? Para quem estuda Kardec é sempre assim. Ele tem mais ou menos, se ele fosse matemático, ele falaria assim, toda conta de mais que ele fazia uma de menos para dizer que a de mais está errada. Ah, ele fez uma diferencial, deixa eu fazer uma integral ou vice-versa. Então, ele faz a pergunta, por isso que a gente acha que ele é chato. Ele faz a pergunta, os espíritos dão uma resposta, aí ele faz uma pergunta contrária da resposta para ver se o espírito dá uma resposta contrária à primeira. Porque ele contraria tanto a coisa para que o espírito esqueça o que ele falou na primeira. Parece que ele faz isso porque ele fica perguntando, e aí você vê que ele tem um propósito para isso. Para confirmar a outra pergunta, ele faz o contrário. Então, por isso que ele traz essa segunda parte, ele dá mais razão nessa segunda parte, mais perguntas a essa segunda parte, sobre o isolamento e sobre o voto de silêncio. Então ele fala assim, o que traria, ele pergunta por que a gente faria esse negócio, e os espíritos são claros, por que a gente se isola? É porque a gente é egoísta, a gente não aguenta o problema que tem, a gente corre disso aí. E ele ainda faz a pergunta, fala assim, mas e se eu não quero ficar no meio daquele pessoal lá que está ruim, eu vou me afastar disso aí, o problema é nosso. Está aqui dentro, não tá, tudo que acontecer aqui nesse planeta é nosso. Eu fico imaginando, por exemplo, eu só tenho mais 40 anos de vida, né? E daqui 40 anos de vida, o mundo vai estar pior do que está hoje. As pessoas acham que não, que vai estar melhor, mas a gente vai ter que dar uma decaída para a gente aprender o que a gente está fazendo com esse planeta, não tem como. A ideia do planeta que eu vejo é assim, uma árvore tem um monte de fruto podre no chão e a gente está ali, maduro. É só questão de tempo para a gente cair, porque a gente não se cuidou, não se preparamos para colher aquele fruto. E a gente vai ter que colher aquele fruto lá embaixo. Mas, tipo assim, se eu não me preocupar com isso, mesmo nesses 40 anos, eu não vou fazer nada, está tudo podre mesmo, vai ficar ruim, eu não vou fazer nada. Imagina, aí eu falo assim, você não vai deixar um mundo melhor para os seus filhos? Eu quero que meus filhos aproveitem o mundo para não for outra coisa, mas eu quero um mundo melhor para mim, eu vou reencarnar de novo, eu sei que eu não sou bom. Eu vou ter que reencarnar aqui um monte de vezes, então deixa eu fazer a minha parte. Então essa é a ideia da sociedade, a gente melhorar muito isso aqui para nós mesmos. Se agora está ruim, imagina daqui. Imagina eu, já dei várias palestras aqui, eu chego do outro lado, o pessoal fala, vou desencarnar, vou ficar que nem o André Luiz lá, sei lá, pelo menos 8 anos no umbral, né? Aí depois eu fico mais uns 5 anos escrevendo um livro com o Chico, sei lá, qualquer coisa, beleza, tá joia. Mas e se eu chego lá, o cara fala assim, você já sabe tudo, você já dava palestra lá, entendeu? Pode voltar, eu saio daqui no perrengue e já volto de novo, e aí eu pensar que volto com a mesma esposa. Linha dura ali, vai ser ruim. Então a gente tem que se preparar, tem que melhorar a nossa sociedade para a gente poder chegar lá, não tem jeito. E ele mostra isso. Viver de isolamento, a gente é egoísta, a gente vai deixar de fazer o que a gente tem que fazer, vai perder a oportunidade da caridade e do amor. Porque a gente só consegue fazer caridade e amor através da sociedade. Eu não consigo fazer sozinho lá, o Tom Hanks dando beijinho no coco lá. Não tem jeito. Uma bola de capão. Entendeu? Não tem jeito. Então a gente tem que fazer com outro aqui. A oportunidade que a gente tem é essa. Jesus trouxe esse conceito do amor, do ágape, a oração. É para outra pessoa. Então eles põem muito forte isso. Aí eles falam assim, mas é aquele cara que ele faz o voto, ele faz emprestando aí a palavra do judaísmo, ele tinha um descanso sabático. Né? O sabático já fala o que é. Sabático é o 7º dia da semana, o sábado. Tem gente que tinha um ano sabático. Não faz nada o ano todo. E não faz nada, a gente morre de fome. Então, se você sair um tempo para você melhorar, para você tomar força e voltar e fazer o que você tem que fazer, isso é considerado um bom descanso. Mas se não, todas as características que Deus deu para a gente usar da melhor forma possível. Se a gente não usar da melhor forma possível, a gente está transgredindo uma lei, vamos sofrer essas consequências. Então, tirar um pouco de tempo é bom. E falar também pouco é bom, mas ficar sem falar, sem nada, a gente não está entendendo o que Deus fala. E aí Kardec pergunta, mas e essas pessoas que fazem isso por religião? Estão enganadas, né? Porque você priva um outro. Essa semana, não vou falar o nome da pessoa, né, mas aqui está a nossa congregação, vamos dizer assim, mandou uma mensagem que não é bem espírita, mas tem um certo cunho aí intelectual ou filosófico, né? E eu mandei de volta para ele uma frase do Tolstói. Eu não sei se é do Tolstói, mas se você procura, é do Tolstói. Eu não lembro de ter lido nada disso no que ele falando, nos escritos dele. Ele escreveu aquele Guerra e Paz, Ana Karenina, que é uma romanção bem legal, que mostra o jeito que a gente é, bem o ser humano, tipo Shakespeare da Rússia, né? Não o Shakespeare da Rússia. Eles são diferentes de tempo um pouco, né? Não sei que é a nação do outro, porque ele está bem
É bem parecido. E aí, ele fala assim, quando nós sentimos uma dor, nós somos um ser vivo. Já beliscou morto? Pode beliscar aquele nada, mas você belisca um vivo, você sente. Né? Então, quando você sente uma dor, você é um ser vivo. Quando você sente a dor do outro, você é um ser humano. Sentiram a diferença, né? Viu como é que esses caras pensam hoje? Né? Quem vai falar isso? Ah, eu sou um ser humano? Aí eu pergunto, né? Aí eu venho para a pergunta, porque eu estava conversando com esse cara. Já falei que é um cara, agora já ele não é metade das pessoas, né? Aí nós falamos assim, será que ele tem noção de que a gente é ser humano, não? A gente sente a dor das outras pessoas? Então aí é para se pensar. Volta também um outro grande cara nas suas... eu sempre esqueço o nome não é Divagações, do Marco Aurélio. Marco Aurélio, que ele escreveu as Meditações. Ele fala assim, eu acho muito legal o jeito que ele fala isso. A gente não pode sentir a perda de uma pessoa que ficou com a gente a vida toda. Porque nós tivemos essa oportunidade. Não é para a gente ficar triste. Nós tivemos a oportunidade. Choramos, brigamos, fizemos tudo junto, tivemos várias emoções juntas. A gente tem que ficar muito triste de uma pessoa que morreu e a gente não teve a oportunidade de ter brigado com essa pessoa, abraçado essa pessoa, feito alguma coisa com essa pessoa. Porque isso é ser humano. Isso ele colocava muito bem. Então, essas duas coisas assim, esses caras estão pensando lá fora do que a sociedade. Essa é a sociedade. Né? Então, para a gente ver como a gente está. Então, ficar sozinho só deixaria o homem mais animal. É o que os espíritos falam. Ah, mas o espiritismo fala que a gente não retrocede. Mas a gente nem está lá ainda. A gente tem essa tendência animal. Quer ver fácil? Eu fecho você aqui na rua, você vai ver o seu anjinho como é que fica, né? Você nem lembra que tem o seu anjo guardião, fica nervoso, o cara aumentou o imposto lá, você está nervoso, qualquer coisa. Então, a gente tem a gente tem tudo isso de ruim com a gente. Então, quando a gente fala que a gente precisa viver em comunidade para a gente aprender com as outras pessoas boas e a gente evoluir também. Então, essa é a ideia. Se a gente ficar sozinho, a gente vai repetir e muito. E aí, finalizando, ele vai para laços de família. Duas perguntinhas só. E uma pergunta sobre animal ainda. O Kardec pergunta, o que acontece com esses animais que depois de um tempo a mãe, o pai larga os animais lá sozinhos, os filhinhos sozinhos, esses pais, né? Não toma cuidado, né? Aí até essa semana me mandaram um vídeo aí muito, muito interessante, em São Paulo, né? Que é uma cidade terrível, né? Os pais deixaram os filhos mais de 24 horas sozinhos em casa. Aí os filhos só notaram quando acabou a bateria do celular. Aí eles saíram na janela do apartamento, chamaram o bombeiro, veio todo mundo lá, o bombeiro do lado de fora, teve que mostrar para o moleque ficou sozinho lá, né? E aí perguntaram para ele o que estava acontecendo, né? Aí o mais novo, 28 anos, falou assim, eu não sabia abrir a lata de alimento. Aí o mais velho, com 30 e poucos, falou, eu não sei mexer no micro-ondas. Entendeu? E os pais deixaram essa criança. Então, os animais têm essa coisa. Ele ficou adulto, ele vai sozinho, porque normalmente as mães têm outra criança para cuidar. A gente dá risada, mas eu tenho amigo em São Paulo que toda vez que eu ligo para ele, eu pergunto do filho dele, ele fala, ainda está aqui em casa. Entendeu? Ele tem idade da minha filha, 32 anos. Entendeu? Então é complicado. O quanto que a gente dá, o quanto que a gente tira, né? Isso a sociedade tem que ensinar para a gente. E aí ele pergunta, os animais deixam porque justamente sabe a hora que tem que deixar. Eles têm que ir por eles mesmos, né? Eles têm que passar porque eles têm que passar. E aí eles perguntam também sobre se não tivesse os laços de família. E aí ele disse que cresceria muito o nosso egoísmo. E se a gente sabe as duas coisas que mais atrapalham a nossa evolução é o orgulho e o egoísmo. Então toda vez que a gente deixar esses... E por isso a gente precisa falar muito. A gente não pode deixar esses laços de família se romper, né? Mas a gente também não pode ficar cuidando dos nossos filhos até 33 anos. Não pode deixar o nosso filho sozinho em casa com 33 anos, né? Então a gente tem que balancear essas coisas aí. A gente lembrando aí algumas outras coisas que baseiam aí a sociedade propriamente dita. A gente lembra de Platão, ele tem diálogos de Platão e ele fala de república, né? Que é a ideia de uma cidade, chama, vou ver se eu lembro o nome da cidade agora, Calipoli, acho que Calipoli,
Cari é de tipo bonito, beleza, e Poli é a cidade. Cidade bela seria a cidade perfeita. E ele fala que deveria ser, a Sofia está aí, né? A Sofia quer dizer em grego é sabedoria, né? Então, em vez de ser democrática, democracia, que nem existia na época de Platão, era democracia, mas ele falava que tinha que ser soficrática. Porque sof seria de sapiência, de genialidade, né? De filosofia, e a filosofia é o conhecimento, né? E o prática, né? Seria o poder. Então o poder seria pelos sábios, não pelos políticos, mas sim pelos sábios. E toda a estruturação, ele mostra, inclusive na época, que tinha aquele monte de Deus, tudo, eles achavam que existia uma corrupção pela divindade, né? Tanto que ele aplicou, Platão foi aluno de Sócrates, né? E Sócrates aplicava isso aí, os caras fizeram ele tomar cicuta, né? Para ele mesmo se matar, porque ele tinha umas ideias meio fora, estava degradando o jovem. Jovem naquela época era jovem mesmo, 18 anos, 14, assim, essa molecada já ia nas escolas platônicas e socráticas. Então ele traz essa ideia de uma sociedade ética. E a ética dele é quando os seus esforços são melhor para os outros do que para você mesmo, para a sociedade do que para você mesmo. Então é interessante, né? Esse ponto que ele coloca de uma sociedade que seria baseada no conhecimento, né? Porque quando você conhece, você não faz besteira, né? Então é a ideia dele. É isso aí, vocês têm 5 minutos para fazer perguntinha, se vocês quiserem, porque Kardec foi bem restrito aí. A gente precisa realmente viver em sociedade, se a gente não viver em família, nós ó. Então, vocês guardando isso aí da palestra já tá de bom tamanho. Gostei bastante do tema e, assim, o que eu estou estudando nas aulas de psicanálise sobre a psicologia das massas. E aí trocaria esse nome que você deu, né, para a sociedade por massas. Aí a gente tem vários, né, ou por grupos, né, também. E Freud comenta dessa questão de que a gente tem tendência sempre a estar em grupos, a estar com pessoas, sempre tem tendência pelo fato também meio que instintivo de buscar o pai, o pertencimento, da sensação de pertencimento. É muito comum a gente estar em grupos ou massas, ou enfim. E a única coisa que nós falamos, um vai ajudando o outro, é interessante, a gente só tem que tomar cuidado que massa que a gente está no que grupo, né, que a gente tem que estar andando, porque principalmente ao líder que está lá, ou a ideia que está liderando essa organização, essa massa, enfim, porque muitas vezes não existem os motivos pelos quais a gente está lá dentro, muitas vezes nem é a verdade, a gente não busca saber a verdade, tipo assim, outras situações que nos levam a estar nesse ou naquele grupo. E muito é do nosso inconsciente. Então, se a gente está seguindo muito um grupo, uma massa que tem ideias um pouco pesadas, vamos dizer assim, e a gente está se identificando com ele, inconscientemente, muitas vezes a gente tem muito daquilo dentro da gente. Mesmo que quando a gente esteja separado, como um indivíduo só, a gente mostra só um outro lado, dentro da gente, lá no inconsciente, a gente idealiza aquele líder ou aquelas atitudes daquela massa, né? Então, é informação, quando a gente olha e analisa o grupo que a gente está, sobre a gente mesmo, tipo, nossa, mas que grupo que eu estou seguindo, o que tem lá, quais são as ideias principais, né? Mas, ao mesmo tempo, para a gente que quer fazer aquilo que o próprio Espiritismo fala de reforma íntima e tal, também é bem importante a gente estar um pouco também sozinho, se analisando quais são os meus pensamentos quando indivíduo e quando em grupo, né? Daí você saber bastante sobre você, já é um passo tipo pro autoconhecimento, no caso, né? Então, achei bem legal, porque me trouxe bastante informação, enfim, da própria aula que eu estava tendo, que é de Freud, que na verdade ele não vai muito para esse lado de religião, né? Então, é interessante ver que as duas coisas estão juntas, embora ele
fica um pouco assim com essa questão tratando o espiritismo como religião, né? Mas a gente sabe que tem outros pilares que não deixa só com uma religião, ela é uma fé, mas é uma fé raciocinada. Então, se ele levasse em consideração o espiritismo nesse sentido, eu acho que ele ia gostar, porque ele fala da questão da religião que não gosta pelo fato das pessoas não se questionarem, né? Então, o espiritismo é diferente e a gente poderia dizer que o fato dos dois estarem caminhando assim com ideias muito parecidas tem um motivo aí. A verdade nos grupos é um negócio meio complicado. O próprio Politeia, República, no diálogo de Platão, é o maior que tem esse República, é o mais extenso que ele fez. Inclusive é nele que tem a famosa a história da caverna lá, né? O mito da caverna. Né? Bom, não sei se vocês conhecem, né? Ele mostra um monte de gente que está numa caverna, tem um lugar meio alto assim, e as pessoas veem o reflexo do que acontece em outro lugar, só o reflexo, que tem uma fogueira e como se fosse uma projeção. E eles ficam nasceram naquela caverna, ficavam lá, um deles consegue sair. Chega uma hora e fala que vai embora. Sai da caverna, vê a luz, vê a água, toma um banho, porque ele está numa caverna, nasceu na caverna, está naquele tempo todo. E aí ele está beleza, ele está lá, joia, bacana, tá? Ele fala assim, pô, caramba, mas eu estou aqui, por que eu não vou buscar os meus amigos que estão lá? Porque os amigos dele nasceu junto lá, por mais que seja daquele jeito ali. Bom, aí voltou. Falei, galera, lá fora tem sol, tem um negócio que brilha lá, é calor, tem água para tomar banho, olha, eu estou limpo, eu estou cheio. Aí os caras, você está louco, e matam ele. Entendeu? Ele trouxe uma verdade. Então, a maior parte das pessoas que trouxeram verdade, um exemplo clássico é Sócrates, né? O outro exemplo clássico é Jesus. Né? Todos eles sofreram porque trouxeram uma verdade que agredia a maior parte das pessoas. Tem várias correntes aí que falam porque uma coisa por causa de outra, mas a verdade é um negócio muito interessante. Né? A minha, a sua é a sua, e tem a verdade lá que a gente não sabe qual que é. Né? E a gente sempre puxa o lado para a nossa. Né? Mas a gente tem que pensar nisso aí também. Será que essa minha verdade está ajudando? Né? Essa é uma verdade ética? Né? Porque pode não ser, né? Eu costumo pensar assim, eu sempre queria definir ética para mim que fosse fácil. Né? Para mim poder falar o que é ética. Ah, ética é isso, eu penso da ética da seguinte forma: se eu fizer e todo mundo fizer, o mundo melhora, então é bom. Se eu fizer e todo mundo fizer e o mundo piora, então é ruim. Sei lá, eu fumo, já é errado fumar. Não sei se alguém fuma, mas não é bom fumar. Pelo menos para a pessoa e para as pessoas que estão do lado. Eu paro ali e jogo minha bituca de cigarro do lado, assim. Se todo mundo parar e jogar a bituca de cigarro, vai melhorar ou vai piorar? Entendeu? Se eu faço qualquer coisa. Ah, eu dou uma esmola para o mendigo. É legal dar esmola para o mendigo. Se todo mundo passar e dar uma esmola para o mendigo, melhor ou pior? Talvez ele continue a ficar lá, porque ele vai ganhar mais que a gente que trabalha mais horas. Nós ajudamos ou prejudicamos? Então, a gente tem que entender muito bem o que é essa nossa verdade. Mas é complicado, né? Normalmente, onde a maior parte das pessoas vão, não é o caminho certo. Né? Já se falam que não é porque todo mundo faz que está certo, não é porque ninguém faz que está errado. Nós esquecemos muita coisa. Voltando a Platão, a Sócrates, eles falavam que quem estudava nas escolas platônicas, se tivesse, por exemplo, uma pessoa que estava sendo executada e passasse um plantoniano lá, não sei como é que esse cara chamava, o platônico, essa pessoa era perdoada. De tão elevado era a pessoa que pensava. Entendeu? Aí eu pergunto para vocês, para mim é difícil pensar. Quando eu pego uma coisa e começo a analisar, hoje, por exemplo, né, eu estava fazendo uma revisão, porque eu falei, vou lá falar, mas era curtinha, eu tinha que encher de linguiça no começo, né? Senão não ia dar tempo. Aí eu falei assim, vou pensar um pouquinho sobre a sociedade. Ah, se eu fosse falar tudo aqui era 3 horas, e não falaria tudo. Né? A sociedade que a gente vive, a sociedade que a gente está construindo, a sociedade que a gente vê, a sociedade que a gente aceita, a sociedade que a gente não aceita. Né? E justamente o conceito, né? O conceito de político vem de poli, que é do grego cidade, ítico é que toma cuidado. Então o político daquela época era o cara que tomava cuidado de muitos, tomava cuidado da cidade, tinha um papelzinho, ele pegava, vinha outra pessoa, ele ajudava. Esse cara era eleito para ser o político, para representar a cidade. O contrário de poli é o id. Id sou eu. Quem entende aí
Como é que é? Id sou eu, né? O meu id lá de dentro. Então, o contrário de político é o idiótico. É o cara que toma conta só dele e não toma conta dos outros. O mal é que a gente faz, sabe o que é? A gente elege um idiota para ser político e quer que ele cuide da gente. Não é? Então a gente perdeu alguns conceitos. Tem que voltar a aprender esses conceitos básicos para viver em sociedade bem. Senão a gente não consegue. Se ninguém tem mais questão. Só um comentário. Eu acho que o maior desafio que a gente pode ter de agora em diante, não sei quantos tem adolescentes, né, hoje em dia em casa, eles se integrarem a essa sociedade, entenderem isso, porque eles estão cada vez mais isolados. Isso. E por mais que eles falem, não, mas eu falo para o meu amigo via mensagem, seja lá qual for a mídia, na verdade não é um convívio verdadeiro, nem um diálogo, uma troca verdadeira, a gente sabe. Então isso está se perdendo gravemente, não só externamente, mas até no núcleo familiar. Você vê jovens que se trancam, não tem mais convívio com os pais, nem com os próprios irmãos. Então essa evolução, todos precisam, através de laços familiares ou dentro da própria sociedade, para que todos evoluam, é um desafio para essas próximas gerações. Eu tenho dois filhos. A gente sabe o que é isso aí. A gente sabe o que é isso aí. Ele não coloca nenhuma questão de desenvolvimento da sociedade, né? Se a gente pensar assim, antigamente, todo mundo era forçado a viver no mesmo quarto, conversar, tinha mídia, tinha distrações. Então você tinha que intensivão. aprender com o seu irmão. Né? Era um Mobral de sociedade. Até para sobreviver, senão você... A gente torna a vida fácil, eles falam, né? Hoje as casas são muito mais confortáveis, mas a gente vive muito mais inconfortável, sem o Coincidentemente, hoje eu li uma reportagem sobre uma estudiosa, acho que britânica, que foi presa no Irã há uns anos atrás, poucos anos atrás. Ela ficou 800 dias na cadeia e grande parte isolada, assim, como chama? Solitária. Então, e ela explicando como que ela lidou, porque é a maior tortura você deixar o indivíduo isolado. Então, quer dizer, nós não fomos feitos para isso. Então, como que ela conseguiu, o que ela fazia, qual que era a preparação psicológica dela, o trabalho que ela fazia diário para conseguir se manter sã numa condição dessa. Então, exatamente o que você falou. A sociedade é necessária para esses indivíduos, para a evolução. Então, é uma forma de tortura isolada. Você falou, eu lembrei, teve algumas pessoas que passaram pelo pátio institucional 5 do Brasil, foram presos, né, ficaram em tortura, e alguns deram entrevista do tipo assim, eles eram torturados todos os dias, tinha alguns que eram torturados todo dia que eu chegava lá e dava uns tapas nele, fazia alguma coisa diferente, mas já era uma consequência. Sabe qual que era o maior terror desse cara que falou? É quando vinha um torturador novo. Porque ele já estava acostumado com a relação com aquele cara, mesmo de sofrimento, para você ver como é que a gente molda, adapta numa relação com alguém. É melhor, se você quer uma ideia com isso, eu não vou falar, mas eu não responder a minha mulher, ela fica muito nervosa. Se eu não falo nada, é terrível. As mulheres sabem disso, né? A gente fica, você tem que falar, não pode falar muito, né? Mas não pode não falar nada. Porque a gente precisa desse... Depende da pergunta, não pode falar a verdade. Mesmo que for xingar, você tem que falar alguma coisa, porque a pessoa tem que ter aquele feedback. E a gente precisa disso. Não, é uma realidade, a gente ainda está nesse nível, mas a gente vai melhorar bastante. Né? Não sei se logo, mas se a gente... Curioso, só finalizar, o Sócrates, né, que era o mentor do Platão, né, e Platão era mentor do Aristóteles. Né? O Sócrates tem um monte de ensinamentos do Sócrates que a gente fala até hoje, né, e Sócrates não teve um livro escrito, né, 600 anos antes de Cristo, né, então você vê a importância dessa figura. Esse é um ponto interessante, é o que eu falei, quando eu começo a fazer um negócio, eu vou ler uma coisa, daí eu leio outra, penso uma coisa, penso outra coisa, e eu fui vendo umas outras coisas. A fala, que a gente acha que é uma coisa que veio aí mais ou menos, porque os animais também se comunicam de alguma forma, né? Mas a fala, antigamente, era o que era usado para tudo. As pessoas decoravam. Por exemplo, o Alcorão
Corão não é um coro, é um cantar. Se você pegar Bhagavad, Mahabharata. Mahabharata é os cantos de Brahma. Então tem o Bhagavad Gita, que é a conversa de Arjuna com Brahma. Eles estão conversando lá na guerra, tal. O Arjuna é o arqueiro dele lá. E aí o Gita é um canto que os indianos cantavam. Foi Brahma que ensinou eles, então eles cantavam. Tem um outro que é não sei o que lá, Gita, que é o Arjuna também e o Brahma. Não, Shiva, né? Não. Saúde. O outro Mas eles conversando, era passado. Você ia numa escola e a escola não tinha escrito. Você cantava aquele negócio e aí aquilo que você cantava com outra pessoa eram cantos, né? Ou poesias, né? E aí as pessoas aprendiam dessa forma, porque às vezes nem tinha escrita naquela época, então era passado. Por isso que a voz, né? A voz é fundamental, né? Aí eu fiquei pensando assim, mas logo tem um monte de macaco falando já aí também, né? Mas não, a gente precisa da voz, a voz é uma necessidade nossa. Então vamos fechar. Vamos agradecer profundamente a oportunidade, as intuições, as informações, que nós possamos aí adquirir essa capacidade de interpretarmos ao nosso modo, de forma que isso nos transforme em pessoas melhores. Esse seria o que o nosso Pai quer da gente, que nós sejamos melhores. Melhoramos a nós mesmos, melhoramos aos outros que estão à nossa volta, nosso ambiente de meio, a nossa casa, a nossa família, né? Vamos lembrar da nossa família sempre, manter ela sempre junta, porque essa foi uma das melhores dicas da palestra de hoje, né? A gente tem que manter esses laços familiares sempre, para que nós não morramos aí no egoísmo, não nos afoguemos no nosso egoísmo. Que Deus nos abençoe, que possamos ficar na paz do nosso Mestre. Que assim seja.